Os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias. Sendo assim, os elementos foram sendo descobertos por meio da decomposição das substâncias químicas. Então, em nível microscópico, pode-se dizer que um elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. O número atômico é, na verdade, a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. Em vista disso, a tabela periódica apresenta-se em ordem crescente de número atômico. É exatamente este número que identifica e diferencia os elementos químicos uns dos outros. Oi, turma da Química Geral! Hoje eu vou falar para vocês sobre mercúrio, que tem como símbolo Hg. Ele é um elemento metálico de transição líquido, prateado e denso e pertence ao grupo de zinco da tabela periódica. Ele tem o número atômico 80, número de prótons e elétrons 80. Sua unidade de massa é 200 e o número de nêutrons 121. Ele está classificado nos metais de transição. E uma curiosidade importante do mercúrio é que ele é o único metal líquido, como estão vendo no vídeo, sendo maleável à mão. Nessa parte do vídeo, vemos como é feita a extração da matéria-prima do mercúrio, que no caso é o cinábrio vermelho. No Brasil, não há fontes naturais para a extração, pois ocorre somente em locais de atividade vulcânica recente. O mercúrio é utilizado em termômetros, barômetros, desinfetantes, na odontologia, iluminação pública e na separação do ouro, como muitos devem saber. E agora, principalmente na indústria química, como catalisadores. O berílio, metal alcalino que se encontra no segundo período na família 2A na tabela periódica e tem como símbolo o Be, tem número atômico 4 e número de massa igual a 9. O berílio é grande, mas menor que os correspondentes elementos do grupo 1, pois a carga adicional no núcleo faz com que esta atraia mais fortemente os elétrons. A retirada de 2 elétrons aumenta ainda mais a carga nuclear efetiva. Logo, este elemento possui densidade maior que os metais do grupo 1. Bom, a eletrosfera é uma região periférica ao redor do núcleo átomo, onde os elétrons ficam girando em volta deste núcleo. E para que seja possível atingir estabilidade, é sugerido que cada elemento ganhe ou perca elétrons na tentativa de completar a camada de valência. Isso se chama regra do octeto. Porém, existem exceções para esta regra. Alguns compostos não precisam ter 8 elétrons na camada de valência para atingir a estabilidade. O próprio exemplo é o berílio. Átomo capaz de formar compostos com 2 ligações simples, sendo assim, estabiliza-se com apenas 4 elétrons na camada de valência. O berílio foi descoberto por Vauquelin em 1798, quando ele analisava 2 minérios, o berilo e a esmeralda. Vauquelin mostrou também que tanto o berilo como a esmeralda são na verdade quimicamente idênticos, sendo formados por silicatos duplos de berílio de alumínio. A única diferença é que a esmeralda é verde, porque possui também cerca de 2% de cromo. Existe também uma versão azul deste minério conhecida como água marinha. O berílio é altamente tóxico. O envenenamento agudo por inspiração de seus sais produz calafrios, febre, tosse dolorosa e acúmulo de fluidos nos pulmões, podendo levar até a morte. Por ser muito leve, não magnético e maleável, o berílio é usado para várias ligas, principalmente com alumínio e cobre, que são usadas em várias aplicações, bem como exploração do espaço, ligas metálicas, raio-x, telescópios, na indústria aeroespacial e sendo muito requisitado em programas nucleares. O metal é extraído a partir da mistura fundida de fluoreto de berílio e fluoreto de sódio, por eletrólise ou por redução de magnésio. Na natureza, ele é encontrado na forma de seus minérios. Apesar de existirem esses minérios de berílio, ele é um metal raro na Terra. Há apenas 2 gramas a cada 1 tonelada, e no mar há menos de 1 grama de berílio em cada tonelada de água.